Solana, aquela criptomoeda com a blockchain que tem a promessa de ser imparável, que não é tão imparável assim. A gente pode ver bastante quedas acontecendo na sua rede em 2022, 2023 também, mas a questão é que ela sofreu muito, não só por essas quedas aqui de rede, mas com FUD, muita venda acontecendo em 2022 e agora em 2023, esse bear market que estamos passando. Ela sofreu com a FTX, tendo um despejo aqui com cerca de 1,2 bilhões de investimento que a FTX tinha, a Alameda lá, dentro de Solana, e agora ela está sendo deslistada de algumas plataformas, junto com Cardano, Polygon, depois que a SEC, aí, o Gary Gensler, colocou a boca no trombone falando que essas criptomoedas aqui são valores imobiliários. A questão é que tem muito chão pela frente, e se a gente pega a Solana, que o próprio Vitalik falou agora, isso acaba sendo, cara, um ponto até mesmo chato e triste. O Vitalik mesmo falou que espera que Solana se recupere desse processo regulatório, porque senão a Ethereum não estaria vencendo a Solana por mais eficiência, por ser uma melhor blockchain, e sim por um processo regulatório, e ele fala aqui que isso, no longo prazo, não seria nenhuma vitória. Então isso é muito legal da gente ver, porque o próprio Vitalik já mencionou que poderia ser nessa questão da Solana, depois desse processo que passou, das vendas em 2022, que ela poderia se recuperar, a mesma coisa que aconteceu com a Ethereum quando chegou a $100 e depois bateu mais de $4.000. Se a Solana conseguir recuperar o seu patamar de preço que está agora, e recuperar o seu all-time highs, bater o mesmo preço que bateu no último market, nós estamos falando de uma valorização de mais de 1000%. Então fica comigo nesse vídeo para você entender se de fato os fundamentos continuam aqui, se ela tem capital para continuar desenvolvendo e se Solana vai conseguir se recuperar. Tudo que eu peço é que você deixe o like nesse vídeo porque vai ser um conteúdo bem completo. Peguei uma análise bem completa de Solana aqui para conseguir trazer para você as maiores informações, tá? Até mesmo a Grayscale já está falando que eles estão visando um preço de $300 de Solana. Fica comigo para a gente ver se isso de fato é possível, porque os fundamentos não mentem, tá bom? Analisando então o primeiro ponto aqui, a tecnologia. A tecnologia de Solana é um ponto interessante da gente analisar para ver como é que funciona e quando ela foi criada. Foi criada lá em 2017, Solana Foundation, tem tudo isso aqui por trás do ecossistema, e ela utiliza um modelo híbrido de consenso, que é o Proof of Stake junto com o Proof of History. É como se isso daqui se desse ali, por exemplo, a segurança da rede, e o Proof of History é um método que ele vai marcar a data e as horas das transações para poder oferecer um pouco mais de escalabilidade da Solana. É por esse modelo aqui que ela tem um pouco mais de escalabilidade. Claro que isso tem uma troca. Qual troca? Os clusters. A gente tem que entender que por mais que a Solana tenha cerca de 1,55 mil validadores, mostra-se, poxa, super descentralizada, não é tanto assim, porque é esses validadores clusters que são responsáveis por processar as transações. E nós temos eles aqui, o RPC Node, cerca de 920. É um número legal. Há um ano atrás, quando eu fiz um vídeo de Solana, isso aqui só tinha 150 a 200. Então aumentou, acaba sendo um ponto positivo da rede se tornar um pouco mais descentralizada, embora tenha essa troca de centralização por escalabilidade. É aquele triângulo que nós temos o trilema da blockchain, tá? Descentralização, segurança e escalabilidade. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, e aqui nesse caso eles estão abrindo a mão da descentralização para ter maior escalabilidade. Hoje eles têm um TPS, transações por segundo, de 4.220, o que é muito interessante. Uma rede realmente muito rápida foi criada com esse sentido. A única coisa na tecnologia blockchain da Solana é que a gente tem cada vez mais o mercado se moldando, é uma diferença entre blockchain monolítica e blockchain modulares. Eu estou mais jogando aqui no lado das blockchains modulares, pelo menos é para onde o mercado também está indo, porque Ethereum vem marcando muito e moldando muito o mercado. Qual que é a diferença? A diferença aqui é que a blockchain monolítica ela vai tratar de tudo, ela vai praticamente fazer tudo em única blockchain. Na modular, como por exemplo a Ethereum, nós temos a camada de Data Availability, que é o consenso, nós temos a camada de Settlement, de execução. Então tem as camadas 2, tem a camada de consenso, tem a camada que vai propor ali os dados, Data Availability, onde ele vai ter ali o armazenamento. Celestia, por exemplo, é um caso disso. Então nós temos dois tipos de blockchains diferentes, tá? Eu estou jogando mais nesse time aqui, acho mais interessante porque ela consegue escalar mais. A monolítica já é um pouco mais difícil, mas é mais para você entender esse conceito. Indo para algumas métricas agora, quais que são as soluções que a blockchain da Solana oferece? Em DeFi, cara, para mim eles estão muito para trás. Aqui mostra 11 bilhões de valor de TVL se você entrar no site deles e 430 milhões de volume. Isso aqui, cara, foi lá em 2021, lá no Bull Market. Isso daqui está desatualizado, tá? Por quê? Se a gente pega aqui a Serum, que foi destruída quando a FTX
vendeu um monte de tokens, olha o volume de DeFi aqui, praticamente não tem nenhum. E se a gente pega a média dos volumes de transações, a gente pode ver que não tem nada a ver com 400 milhões. Hoje nós temos cerca de 21 milhões nessa data aqui, no Daily Transaction, cerca de 20 milhões. Então não tem nada a ver com isso daqui, é bem menor. Ou seja, DeFi em Solana para mim não existe tanto assim quanto existe em Ethereum e ecossistema de Layer 2. Quando a gente fala de games, aí a coisa começa a melhorar um pouco, porque nós temos Star Atlas aqui, que é um jogo que fez bastante sucesso, pode fazer no próximo Bull Market, Aurora e Panzer Dogs. A questão é que eles têm o Metaplex, cara, é um kit para você conseguir desenvolver jogos, NFTs dentro da Solana de uma forma mais fácil. Como uma rede com uma alta escalabilidade, alto TPS, jogos podem funcionar muito bem aqui dentro dessa blockchain porque fica mais barato para as pessoas utilizarem. Quem jogou Axie Infinity aí sabe que as taxas da Ronin eram malucas, eram absurdas, justamente porque era em Ethereum, tá? Quando a gente fala de NFTs, para mim, cara, esse daqui é o market fit da Solana, onde ela se encontrou para conseguir crescer. Esses dados aqui mostram cerca de usuários ativos, contas ativas, mais de 11 milhões, 21, 22 milhões de NFTs mintados aí. E os três principais marketplaces é a Solana Art, SolSea e o Magic Eden. O principal, cara, é o Magic Eden, que acabou de adicionar aqueles padrões lá do BTC, os Ordinals, tá? Começou a vender as inscrições, aspas, NFTs do Bitcoin aqui no Magic Eden para trazer esse maior volume, tá bom? Aqui tem algumas métricas também dos volumes de NFTs, mas é o mercado que ela se encontrou. Outra solução é a Solana Pay, tem mais de 280 mil contas ativas, se isso daqui de fato estiver atualizado, isso aqui está no site deles, então é difícil a gente ver essa métrica, porque é uma solução separada ali, mas a Solana Pay eles usam o SDC para receber e enviar pagamentos, eu acho isso daqui muito interessante, tá? Talvez possa crescer ainda mais no próximo bull market, porque é em USDC. Então isso daqui é bem legal, tem cerca de 700 milhões lá. E o Saga, o celular que saiu aí recentemente, foi lançado. E nós temos também a questão das lojas. Porém, as lojas fecharam em Nova York e Miami depois de 7 meses. O bear market, que realmente atingiu a Solana de uma forma pesada, ela teve que fechar as lojas onde ela fazia iniciativas, colocava eventos de jogos, como por exemplo o Star Atlas e tudo isso. Então fechou aqui, e esse celular também não se mostra tão bacana assim, não teve uma adoção tão grande. Quando a gente entra nas tokenomics, que é um ponto que eu mais gosto de analisar para ver a saúde do token, modelo de negócio, como que isso daqui vai vir para o mercado, eu não gosto muito dessa tokenomics da Solana, tá melhorando, eu vou te mostrar, mas eu não sou muito fã. O primeiro ponto, começando pelo ponto positivo, nós temos cerca de 70% aqui em stake. Só que é apenas 5 dias de bloqueio, tá bom? Então não tem um bloqueio muito grande com que a gente possa contar que, poxa, 70% tá fora de circulação, 70% não pode ser vendido. Não, pô, são 5 dias só de lockup, por mais que tenha esse pequeno lockup de 5 dias aqui, é legal, mas se fosse maior, como por exemplo 21 dias da Polkadot, a gente pode ter um bloqueio um pouco maior. Mas é legal ver a maioria aqui, de certa forma, fazendo stake. Quando a gente tem alocação, cara, aqui é que a coisa começa a ficar feia e por isso que ela sofreu muito. Seed Sale, Found Sale e Foundation. Isso daqui, cara, foi tudo para VCs, Ventures Capitals, empresas de capital de risco, FTX, Alameda aqui, foi tudo uma delas. O time 20% e fundação 20%. Cara, 20, 40, 60, 80. 80% do suprimento de Solana tá na mão da fundação e de VCs. Boa parte dos VCs foi embora, vendeu, quando a gente teve aquela queda lá que aconteceu em novembro do ano passado, mas ainda tem muito token na mão de fundadores e time ali da própria Solana. Quando a gente pega a alocação aqui a longo prazo, ela tem uma inflação, cara, que eu também não sou muito fã. Hoje nós temos esses staking rewards aqui, ou seja, as recompensas de stake. Olha o quanto, cara, de inflação ainda tem para vir. A gente está aqui nessa linha, ó. Tudo isso daqui ainda vai ser desbloqueio e inflação de Solana que vai vir para o mercado. Não é muito legal. Hoje nós temos uma inflação de 6%. Iniciou em 8%, está em 6%, ou seja, vem caindo. Mas no anual está em cerca de 15% e o final, a inflação final seria de 1,5%. Quando que isso vai acontecer? Só lá em 2032, tá? Que é o final desses desbloqueios de token. Então tem muito para acontecer. O que eu não gosto aqui, ó, não circulante, é só apenas 27%, 72% está totalmente circulante, mas a gente pega aqui, ó, Alameda Locked Stake, 71% do stake travado e 9,4% do total stake ali, ou seja, ainda tem, cara, cerca de 8,5% do suprimento na mão
dessa galera aqui, na mão de VCs, na mão da Alameda lá, o que não é muito legal. Lucas, isso já veio para o mercado, quanto que falta para vir para o mercado? Deixa o seu like aí que essas informações aqui são muito valiosas e tá tudo de mão beijada aí para você. 7 meses atrás, eu fiz um vídeo de Solana justamente com o Joaquim, embaixador da Solana do Brasil, aqui para a gente conseguir ver qual que eram as próximas premissas, o que eles iriam fazer. E aquela época, 7 meses atrás, cara, os unlocks que ia acontecer da parte da Alameda estava em 18 mil aqui. Agora, já passou os 7 meses, isso agora está em 943 mil. Ou seja, é um ponto positivo. Por isso que Solana até mesmo sofreu nesse meio tanto, mas boa parte também já foi embora. O que falta para ser desbloqueado é esse tanto aqui. Uma bela diferença do que a gente tinha 7 meses atrás. Então acaba sendo um ponto positivo nesse final das contas, mas é bom você saber que vai ter desbloqueio ainda para acontecer. Olhando métricas on-chain, lá falava, né, 11 bilhões de TVL. Solana tá com apenas, cara, 761 milhões em TVL, total valor bloqueado no seu ecossistema. Por isso que eu falo que o DeFi é fraco e tem pouca demanda que os caras têm que dar uma forma de recuperar. Aqui sim, aqui estava perto dos 11 bilhões, 12 bilhões. Hoje está em cerca de apenas 761 milhões. Se a gente pega uma métrica, cara, de 761 milhões comparado ao que ela tem de 10 bilhões de valor de mercado, a métrica fica horrível. A métrica que eu mostro para vocês fica em 28. O que seria o número bom? O número mais próximo de 1 e provavelmente muito mais próximo de 0. Isso daqui seria maravilhoso. Olha a diferença, cara. Aqui está praticamente em 30 e seria 1 o número bacana. Então, tá muito esticado, tá? Estão pagando muito caro, existe muita especulação em cima de Solana comparado com o que tem de valor de fato dentro do seu ecossistema. Atividade de rede. Eu vou falar depois também no final do vídeo se eu tenho Solana em minha carteira, o que eu pretendo fazer, fique tranquilo, tá? Fica comigo. Quando a gente pega usuários ativos, ela se manteve, cara. Perdeu em agosto, lá em 2022, isso daqui é até um pouco normal porque é fase de bear market, porém agora, cara, o único pico que a gente teve foi em maio aqui, tá? NFTs voltando a bombar, nós tivemos uma troca de coleções ali, os Ordinals também ajudou a movimentar uma certa grana aqui, porque Solana se mexeu para capturar um pouco desse hype que aconteceu no mercado, mas você pode ver, cara, que é uma linha tênue aqui, ela não tá crescendo não. Quando a gente pega os meses dos usuários ativos, a gente pode ver, maio, mais uma vez, teve essa explosão, você vai ver em outros gráficos que em maio teve uma explosão, mas depois caiu, ó a diferença, cara, ou seja, ela tá mantendo que é um ponto legal, entre 1 milhão e pouco, aqui bateu 3,7, mas ela tá mantendo aqui, não tem um número crescendo que seria legal. Quando a gente pega o número de endereços da Ethereum, compara com Solana para você ter um pouco de visualização melhor, aqui está o da Solana, aqui está o da Ethereum. A Ethereum, olha aqui, cara, a gente pode ver que ela manteve, vem crescendo, vem mantendo aqui crescendo. Já a Solana, cara, já não é muito legal essa média dela. A gente teve bastante queda aqui, o que está se mostrando difíceis sinais de recuperação. A única coisa que salva a Solana é o seu mercado NFT. Aquilo que eu falei, market fit no mercado da Solana foi o mercado NFT. Ela está em terceiro lugar. Foi aquilo que eu falei para vocês em alguns vídeos passados, que até mesmo o Bitcoin está na frente dela em volume das negociações ali das inscrições, tá? Mas Solana ainda está aqui em terceiro lugar. Isso eu falei inclusive no meu Instagram, você pode me seguir lá, lucas.amêndola com 2 As no final, eu abro caixinha de perguntas, você consegue tirar dúvidas, coloco conteúdo todos os dias, gratuito, segue lá para você conseguir acompanhar também o que acontece por detrás das cenas aqui do YouTube, tá? Agora, concorrência, como é que ela tá perante seus concorrentes? Cara, nada muito legal, tá? A Solana é o rosinha aqui, tá? Se a gente pegar a questão do rosinha aqui, mais uma vez, se a gente pega em maio, ó, subiu bastante, teve bastante usuários, mas passou o maio, esse incentivo aqui, alguma coisa que aconteceu na rede, já voltou a patamares muito baixos. Quem está na frente dela? A Arbitrum está na frente dela, Ethereum e Polygon, inclusive, está ainda na frente da Ethereum em questões aqui do quê? Dos usuários ativos. A gente quer demanda da rede, a gente quer pessoas utilizando. Então, Solana está bem aqui embaixo, cara, competindo com Avalanche, com a OpenMainnet, enquanto Arbitrum está aqui, Ethereum está aqui e Polygon está aqui. Então, suas concorrentes, de certa forma, estão na frente e ela está até mesmo perdendo para Layer 2, para a camada 2 da Ethereum, no caso Polygon e Arbitrum. Falando em questão de preço, tá? Solana está cara hoje, não tá? Vale a pena comprar? Como é que é isso daí? Quando a gente olha o múltiplo, cara, do seu valor de mercado aí sobre as FIIs, as taxas que estão sendo geradas no seu ecossistema, o valor mais baixo de Solana
Foi aqui, em novembro. E o outro ponto foi aqui em junho desse ano, aqui inclusive ainda. Agora, ela está aqui nesse patamar, ó, nessa linha de preço. Ou seja, cara, tá num valuation até mesmo razoável, não tá muito baixo, muito descontado, tá em sua média ali. Já pagaram muito mais, cerca de 1.250 os lucros de Solana, né? Cerca de 1.500 também, se a gente volta no bull market passado. Mas não tá tão descontado como eu mostrei para vocês, por exemplo, o Polygon, no vídeo de Polygon. Eu vou deixar aqui a análise de Polygon também para você conferir depois. Quando a gente pega a questão do preço, é aquilo que eu falo, cara. Ela veio testar esse suporte aqui onde ela saiu, né? Viemos aqui no novembro do ano passado, que nós tivemos aquela venda toda acontecendo, ela até mesmo quebrou esse suporte, voltou a subir para encontrar a faixa de bull market, e agora veio retestar novamente, subiu, e a resistência que ela está tentando quebrar é essa faixa aqui, cara, de cerca de $20, $22, tá bom? Tem que quebrar essa faixa de bull market e se manter aqui em cima para ela ter uma chance de recuperação. Então é acompanhar aqui. Se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos e acompanhamentos para vocês irem acompanhando e a gente ver se de fato vai voltar a valer a pena segurar a Solana. Se ela quebrar, conseguir manter as atualizações e trazer demanda, quem sabe a gente consegue atingir um novo patamar de preço se ela fazer um bom trabalho. Quando a gente fala em Bitcoin, ela está no seu preço mais baixo em relação ao Bitcoin. Aqui é bonito, aqui é horrível. Então, comprar aqui com a especulação de voltar a esse patamar de preço é aquilo que eu falo. A gente não tem certeza nenhuma de que isso vai voltar a acontecer. Mas em relação ao Bitcoin, ela está em seu preço mais baixo, que mostraria um bom ponto de compra. Agora, nem tudo é mil maravilhas. Quais que são os riscos do ecossistema aqui? Primeiro ponto é essas falhas. A gente teve uma falha agora que ela ficou 4 horas offline em 2023. Isso tem que ser arrumado. A demanda está devagarzíssimo ali no ecossistema de Solana. Ela precisa voltar a trazer demanda para o mercado NFT. Quem sabe se o mercado NFT voltar, fica quente novamente em 2024, 2025. A gente pode ter a Solana se erguendo aí das cinzas, mas ela precisa, cara, atrair demanda para o seu ecossistema. Regulamentação é um ponto muito difícil, porque a Solana, de certa forma, ela é um ponto de centralização. Tem um pouco disso acontecendo de fato, e vamos ver como é que a SEC vai cair aqui em cima, se vai continuar essas deslistagens, se ela vai voltar atrás, se não vai, a gente vai ter que de fato esperar para ver essa regulamentação acontecer, mas é um risco muito sério. E a inflação de Solana também é aquilo que eu falo, cara, 2032 é que vai parar os desbloqueios. Então tem muito chão ainda pela frente, o que pode talvez suprimir a possível valorização do token, como a Polygon acabou sofrendo em 2021. Poderia ter subido muito mais, mas como tinha muitos tokens e ainda tem, de certa forma, na mão de baleias, essas vendas acabam suprimindo um pouco a valorização que, na minha opinião, poderia ter sido maior. Aqui, a mesma coisa talvez possa acontecer com Solana. Quando a gente pega a parte positiva, vamos dar uma analisada aqui agora em DownChecks. Tecnologia. Cara, tem um ponto de centralização e entre blockchains monolíticas e modulares eu iria para o lado modular. Então, para mim, aqui seria um X. Soluções. Ela tem soluções de games, é um mercado que vai crescer muito, na minha humilde e sincera opinião. O próprio relatório da ASICX já mostrou isso para a gente. A questão de games vai ser o responsável por maior onboard, o maior número de pessoas que vai trazer... O número de pessoas vai ser esse mercado de games, então eles estão fortes nisso. E os NFTs têm Solana Pay também, então eles estão trabalhando. Então, soluções eles têm para o mercado. Tokenomics, cara, eu colocaria mais ou menos aqui. Por quê? Porque tem essa questão da Alameda, tem tokens ainda para vir, tem cerca de 8% do suprimento na mão dessa galera. Então, é um ponto preocupante que eu colocaria de cerca aqui mais ou menos, tá? Não vou colocar completamente ruim, porque... boa parte, assim, o pior aconteceu bastante lá no passado, mas ainda tem coisas para acontecer, então dou uma notinha mais ou menos. Atividade de rede, como a gente pode ver, tá caindo ou tá se mantendo. Se manter é legal, mas a gente quer ver crescimento, cara. Compara com as Layer 2, compara com seus concorrentes, elas estão crescendo, já que nem tanto. Então, mais uma notinha, mais ou menos aqui para ela. Concorrência, ela tá atrás dos seus concorrentes. Em questões dos NFTs, ela está na frente. Em questões de demanda, DeFi, entre outras coisas, ela está um pouco atrás. Como ela está focando nos NFTs e no mercado de games, ela não está focando muito em trazer aplicativos descentralizados melhores e mais eficientes que a gente tem, por exemplo, lá na Avalanche, lá na Ethereum. Vamos dar aqui também o mais ou menos para ela pela sua concorrência aqui. NFTs e games, ela está na frente aí, bate de frente com a Avalanche. E interoperabilidade, isso daqui eu vou deixar já para mostrar para vocês, porque voltando também a 7 meses atrás, com a live lá que eu fiz com o Joaquim, a gente pôde ver algumas coisas que eu coloquei que Solana teria que fazer para ela conseguir sair daquela merda que ela tava. Vamos dar uma olhadinha aqui
para ver se de fato eles conseguiram. Financiamento, tem dinheiro? Bom, o Anatoly naquela época falou que tinha dinheiro e vamos ver, eles arrecadaram mais de 300 milhões de dólares, cara, então provavelmente ainda tem dinheiro. Sem FTX, maior descentralização. De certa forma, é ok, mas ainda tem o número de tokens na mão aqui para serem desbloqueados e possivelmente vindo no mercado. Então tem mais para vir? Tem, por mais que seja uma parcela menor, ainda tem mais para vir. Atualizações e demanda. Cara, isso daqui está faltando na minha humilde e sincera opinião. Marketplace ali do Magic Eden, colocar as inscrições agora para tentar aumentar o volume, não é uma coisa exclusiva do ecossistema da Solana. Então eu não acredito que eles estão trabalhando em atualizações para trazer. Falaram que vão trazer comunidade do Brasil, fazer isso e aquilo, mas as lojas foram fechadas, o celular não teve uma boa aceitação, então a coisa aqui também não está muito legal. Estratégia de recuperação? Não tinha e eu também não vi nada acontecendo a partir daí. Vai ser fácil de desenvolver? Com a Metaplex, com essas coisas, acaba sendo fácil de você desenvolver Solana cada vez mais, tá? Tem iniciativas que eles estão tomando para deixar fácil. Produtos? É aquilo que eu falei, os produtos não foram muito bem. Quando a gente pega bugs na rede de soluções, ainda teve bug agora em pleno 2023. Interoperabilidade, que é um ponto que pode ser uma possível salvação de Solana. O que é essa interoperabilidade, cara? É o Neon EVM, é uma rede EVM ali de Solana, ou seja, vai ser compatível com a Ethereum e os aplicativos descentralizados de Ethereum podem vir começar a rodar no ecossistema de Solana. Isso pode ser muito bom para fazer o quê? Aumentar, cara, aquela demanda por DeFi que eu falei para vocês que hoje está ridícula. Se isso daqui for bem, se a galera tiver uma aceitação, pode ajudar o ecossistema da Solana a crescer. Por quê? Aquilo que eu sempre falo do ecossistema da Cardano, entre outros ecossistemas, você ter interoperabilidade com o maior player hoje, caso o Ethereum, é muito importante. Só que ainda está em fase beta e está para aqui o Q2 de 2023, ou seja, ainda tem tempo para desenvolver, eles ainda estão trabalhando nisso. Quando sair, pode ajudar a Solana a recuperar um pouco da sua demanda em DeFi. Quando a gente fala do institucional, cara, Grayscale tem fundos de Solana, isso é muito bom, dá maior exposição para entrar dinheiro grande de fato, mesmo smart money. Mas aqui nós temos o seguinte, mais uma vez, um ano atrás, esse é um ano, não é 7 meses, tá? É um ano atrás porque foi um vídeo passado. Tinha 9,7 milhões investidos aqui pela Grayscale, só que já tinha caído bastante. A coisa agora, cara, está em 2,2 milhões com uma queda de 91%. O bom de ver é que eles ainda têm posição aqui. Se não acreditassem mais, já teriam vendido. Então é um ponto bom de você ver também. Lucas, você tem Solana em sua carteira? O que você acha sobre tudo isso? Eu tenho Solana em minha carteira, mas eu reduzi muito quando a gente teve aquela alta esses últimos meses aí. Foi aquilo que eu falei em vídeos passados, se você é inscrito, você acompanhou. Que se a Solana caísse para baixo de 10 dólares ali, eu iria comprar. Foi o que aconteceu depois daquele vídeo, ela acabou caindo. Comprei um pouco mais de Solana, aumentei a posição. Quando ela bateu 25 dólares novamente, eu já tinha uma posição em lucro bem alta para o meu objetivo. Acabei vendendo parte das minhas Solanas, mais da metade para vocês terem um pouquinho de ideia. Então hoje a minha posição em Solana é muito, muito pequena comparada com a minha posição em suas concorrentes. É isso que eu tenho para falar para vocês, por quê? Porque as alocações, as porcentagens, todas as estratégias, está tudo dentro do DeFiverse, porque eu faço um vídeo todo final de semana para os DeFizeiros para eles verem como é que está a minha alocação em carteira e o que eu espero fazer na próxima semana, tá? As vagas do DeFiverse, inclusive, vão abrir no dia 7 de agosto. A lista de espera está aqui embaixo, você já pode ver preço, informação, o que você vai aprender e o que os DeFizeiros estão falando no comentário fixado que eu vou deixar aqui, tá? Então essa é a minha opinião sobre Solana, a minha análise aqui. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimentos, você sempre deve fazer a sua análise também, a sua própria pesquisa. Eu espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixa o like que me ajuda muito aqui também. Uma ótima semana e ótimos lucros para você.